Shabbat Shalom a todos. Vamos para mais uma Parashá. A Parashá dessa semana é a Parashá Haye Sará, ou a vida de Sara, que se encontra em Gênesis, capítulo 23, verso 1, até o capítulo 25, verso 18. A Parashá, ela diz respeito ao estudo da porção da Torá, dos 5 primeiros livros de Moisés, no dia 23 de novembro de 2024, ou 22 de Reshivan, de 5.785 do calendário judaico. A Parashá, ela tem os seguintes pontos: a morte de Sara aos 127 anos, Eleazar, o servo de Abraão, que vai buscar esposa para Isaque, o encontro com Rebeca, Rebeca consente em se casar com Isaque, Abraão se casa com Quetura, e esse é um tema bem interessante, vocês vão saber quem é ou quem foi Quetura, a morte de Abraão e os descendentes de Ismael. Vamos começar então com a leitura da Torá em Gênesis, capítulo 23, versos de 1 a 2. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, ou Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Esse é o texto bíblico que fala sobre a morte de Sara. Agora vamos ver os impactos da vida de Sara na vida de Abraão e, consequentemente, os impactos da morte de Sara sobre a vida de Abraão e sobre o povo de Israel. Primeiro vamos ver quem foi Sara, né? A gente vê que Sara teve seu nome mudado de Sarai, princesa, para Sara, onde é a mãe de uma grande nação, uma princesa, mãe de uma grande nação. Se Abraão é o pai de uma grande nação, foi chamado por Deus para isso, Sara é a mãe dessa mesma grande nação, porque dela veio Isaque, através do qual veio Jacó, que mais tarde teve seu nome mudado para Israel. Ela também foi uma ajudadora idônea, conforme o que diz em Gênesis capítulo 2, verso 18. Sara também foi uma mulher virtuosa, pois ajudava Abraão em todas as coisas, principalmente no ordenamento da sua casa e do seu povo. Ela também foi a pessoa de confiança do coração de Abraão. Abraão confiava integralmente em Sara, conforme está em Provérbios, capítulo 31, verso 11, o que diz respeito às características de uma mulher virtuosa. Faz bem a Abraão em todos os dias. Isso é a característica também de uma mulher virtuosa. Abraão se sentia resolvido, confortado com a presença de Sara do seu lado, porque Sara era a sua ajudadora, o seu apoio principal. Então, ela trazia bem a vida de Abraão como esposa. Ela ordenava seu lar, ajudava o próximo. Isso era algo que Sara também tinha em sua vida. Ou seja, se nós temos dos mandamentos dois principais, que são amar a Deus sobre todas as coisas, era o que Sara fazia, e ao seu próximo como a si mesmo, era também uma conduta característica da vida de Sara, né? Fez Abraão conhecido, porque através de Sara é que Abraão foi conhecido, inclusive no episódio do Egito, não é? Porque Abraão não era conhecido. Quando eles foram peregrinar no Egito, então os servos do faraó viram que Sara era uma mulher bela e tomou Sara para ser esposa do faraó, porque nem os servos do faraó, nem o faraó sabia que Sara era casada com Abraão. Desse momento é que faraó soube quem era Abraão e a que Deus Abraão servia. Então Sara também foi uma ajudadora no quesito de tornar Abraão conhecido. Era sábia ao falar, conforme diz Provérbio 31, 26. A mais excelente de todas, conforme
diz Provérbios 31, 29, e também pelo mesmo capítulo de Provérbios 31, verso 30 e 32, ela será louvada como até hoje ela é reconhecida e louvada pelo papel dela fundamental e precioso na vida de Abraão. Então, Sara, ela consegue alcançar as características da mulher virtuosa dita por Salomão. E essa era a mulher que estava ao lado de Abraão. Diz um adágio popular que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. E esse era o caso de Sara. Né? Que é uma coisa também, em função da morte de Sara, Abraão precisou comprar terras para fazer ali, no lugar onde ela havia morrido, em Hebrom, um local para a sepultura de Sara. Então a morte de Sara propiciou que Abraão comprasse uma terra em Hebrom, que mais tarde viria a ser pertencente a Israel. Isso está em Gênesis capítulo 23, versos 16 e 17, que diz o seguinte: E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. Então você tem Efrom e os filhos de Et como testemunha da venda de todo Hebrom, toda a terra de Hebrom, ali na Judéia, por Abraão. Então ele tem a posse disso e teve testemunhas, não só em Efrom, mas também os filhos de Et, por 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. O que quer dizer corrente entre mercadores? Que era o preço do mercado naquela época. Ele comprou aquela terra por um preço justo, o que era negociado naquela época de Abraão. Então era um preço de 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que está em Macpela, em frente à mãe, onde Abraão estava com sua tenda, onde ele teve a experiência com os anjos, onde o Senhor ficou com Abraão, e enquanto os anjos foram para Sodoma e Gomorra testemunhar o que estava acontecendo e trazer a destruição sobre aquela cidade, Sodoma e Gomorra e mais 2 cidades. Né? Então foi o campo de Macpela, em frente aos cavalhais de Manre, o campo e a cova que nela estava, e todo ao redor, e o arvoredo ao redor que no campo havia, que estava em todo o seu contorno, ou seja, ao redor. Então, não ele comprou apenas o local da cova, mas ele comprou o local da cova, comprou o campo ao redor e tudo que existia ao redor daquele campo. Abraão comprou pelo aqueles 400 ciclos de prata. E a capela de Macpela é essa que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui do meu lado. Essa é a capela onde estão enterrados, onde está enterrado Sara, mas não somente Sara, mas Sara e Abraão. Agora, nessa capela também, nesse local, em Macpela, está enterrado Abraão e Sara, porque Abraão e Sara eram casados. Estão enterrados Isaac e Rebeca, nós vamos ver nas próximas paraxás, que eles são enterrados ali, e Jacó e sua esposa. Agora, todo mundo crê que Jacó era apaixonado por Raquel, e isso deixou ele transparecer, tanto é que quando ele chega, ele fica encantado com uma pastora chamada Raquel, e ele, nesse encantamento, casa-se primeiro com ela por sua paixão. Só quem está enterrado aí não é Raquel, e sim a irmã dela. Vamos ver isso mais à frente. As terras de Hebrom passam a ser de Abraão, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 23, versos 17 e 18. Isso tudo como impacto da morte de Sara. Então a morte de Sara desencadeou um monte de processos de aquisição de terras essas que são chamadas hoje terra de Israel. E aí a gente vê o fato histórico e bíblico
da compra dessas terras foi Abraão, a terra de Hebrom e as terras onde ficava o cavalhar de Manre e Macpela. Quanto à região de Hebrom, essa região do mapa aqui que vocês estão vendo, tá? Toda essa região aqui é região de Hebrom, onde tem Hebrom aqui, Macpela, mas você tem Beersheba aqui, que também é comprada. Então, toda essa região aqui, dentro de Canaã, próxima a Jerusalém, foi comprada por Abraão. E vemos o seguinte, que a cidade era um grande centro urbano na época dos cananeus, sendo tomada pela tribo de Judá. Isso está em Juízes, capítulo 1, verso 10. E os primeiros relatos bíblicos contam que Sara, mulher de Abraão, veio a falecer nessa região e Abraão comprou um terreno para sepultá-la. Isso está em Gênesis, capítulo 23, verso de 1 a 20. Hoje é considerado território palestino, apesar de ser uma terra que lá na época de Abraão foi comprada por ele para ficar como herdade para Isaac, seu filho, logo em seguida Jacó e logo em seguida o povo de Israel. Mas quem está hoje habitando lá são os palestinos. A cidade de Hebrom é uma das mais antigas da Terra Santa e está situada na Cisjordânia. Eu estive lá na Cisjordânia, você consegue trafegar sem nenhum problema, sem conflito, sem nada, e você consegue ir visitar esses lugares, porque esses lugares eles são importantes para as três principais religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islã. Então, essas três religiões têm essas terras e esse local, principalmente Macpela, onde está o túmulo de Abraão e de Sara, um local muito importante para as três religiões, porque são as três religiões abraâmicas. É o lar de cerca de 200 mil palestinos, ou seja, a região hoje de Hebrom, você tem 200 mil pessoas morando lá, 200 mil palestinos, né? E é considerada uma das terras mais desejadas por Israel, que a considera sagrada em função de lá estar o túmulo de Abraão. O texto bíblico relata que Abraão comprou toda essa terra nas mãos de Efron por 400 ciclos de prata, corrente de mercadores, como vimos anteriormente. Então, apesar de hoje ser uma terra palestina, essa terra foi comprada por Abraão para ser herança de Isaac. Também vemos a cidade, um grande centro urbano na época dos cananeus, sendo tomada pela tribo de Judá. Isso você encontra em Juízes, capítulo 1, verso 10. E os primeiros relatos bíblicos contam que Sara, mulher de Abraão, veio a falecer nessa região e Abraão comprou um terreno para sepultá-la, hoje considerado território palestino, como acabamos de falar. Abraão compra Hebrom e Davi compra Jerusalém. Enquanto Abraão, em função do que ele tinha passado, ou seja, de Sara morrer e ser sepultada e precisar ser sepultada no lugar onde ela morreu, que é Hebrom, e ele compra toda aquela região, mais tarde o rei Davi compra a cidade ou as terras de Jerusalém. E nisso tudo, nessas compras, vamos ver mais algumas questões de compras mais à frente, nós vamos ver Israel passando aos seus legítimos donos, porque o Senhor dá essas terras para o povo de Israel. As terras do povo de Israel não é somente o que a geografia diz hoje. O que a Bíblia fala sobre as terras do povo de Israel, ela vai do rio Nilo até o rio Eufrates. Então é um largo de terra muito grande, muito grande. Essas terras são requeridas pelos árabes e pelos palestinos, principalmente no quesito que diz respeito à divisão das terras, como é Jerusalém, que existe movimentos na ONU e outros países, sobre dividir Jerusalém entre árabes e judeus, ou palestinos e judeus.
em função de Abraão e Ismael serem irmãos, e por ser essa terra comprada por Abraão, então Ismael também teria direito dessa terra. Só que a terra de Ismael é a terra da Arábia, a Arábia Saudita ali, toda aquela terra é a terra que foi dada por Abraão a Ismael, e onde Ismael chegou e conquistou com seus 12 filhos, tornando as 12 nações árabes, que é o que nós vimos na paraxá anterior. Bem, se os árabes e se a Palestina acredita que Israel deve ser dividida em função de ter sido a terra de Abraão, que é pai dos dois, então a Arábia Saudita e toda a região árabe também deveria ser dividido para os dois, ou seja, para os árabes e para os judeus, para Israel. Só que isso não acontece, nem sequer se cogita. Por esse motivo, por saber que havia essas brigas futuras, é que Sara pede a Abraão que envie Ismael e sua mãe, que vamos ver um pouco mais à frente, para outras terras, para que essa terra fosse de Isaque e não viesse a ter guerra de divisões como está vendo hoje. Então as terras de Israel, elas varrem do Nilo até o Eufrates. Essas são as terras de Israel. E as terras dos árabes e palestinos é na Arábia Saudita e todo mundo árabe daquela região. Essas são as terras de herdade de Ismael. Então nós vemos aos poucos que, de forma legítima, mesmo sendo de Israel, o povo hebreu, o povo de Israel, começa a comprar uma terra que era dele, como Abraão comprou a terra de Hebron, como Davi comprou a terra de Jerusalém, e Davi compra a terra de Jerusalém porque ele quer construir uma casa para Deus, e ele diz: eu não vou deitar, não vou dar descanso aos meus olhos enquanto eu não construir um templo para Deus. E para isso ele busca o local hoje onde é Jerusalém, o Domo da Rocha, toda aquela área foi comprada por Davi. Davi comprou na mão de Araúna, não foi dada. Araúna até tentou, você pode ver isso no texto bíblico, que Araúna até tentou dar essa terra para Abraão, assim como para Davi, assim como Abraão também lhe foi oferecido a terra para ele. Então, tanto Abraão quanto Davi disse: não, nós não queremos a terra de graça, nós queremos comprar a terra para que mais tarde vocês não digam que a terra é de vocês e que vocês nos deu. E Davi faz a mesma coisa, ele vai a Araúna e compra toda Jerusalém, principalmente o monte do templo, e compra ali o Domo da Rocha, tudo ali, que era um tabuleiro, um local ermo, que não tinha absolutamente nada, porque ele define que ali seria o local onde seria construído o templo. E ele diz a si mesmo que não daria nada ao Senhor e não iria oferecer holocausto ao Senhor que não lhe custasse nada. Então Davi compra esse tabuleiro das mãos de Araúna por 50 ciclos de prata. Então você vai ver isso em 2 Samuel, capítulo 24, versos 24. Jeremias também, por sua vez, isso já na Babilônia, quando o povo de Israel foi cativo na Babilônia, quando os babilônicos foram e invadiram Jerusalém e levaram o povo cativo. Jeremias na Babilônia, já no fim do cativeiro, Deus orienta Jeremias a comprar uma terra. E ele faz isso por 2 motivos. Um, ele torna público a Jeremias, e outro, torna público de forma profética. Torna público a Jeremias porque Jeremias compra essas terras de Hanamael, que era filho de Salum, que era tio de Jeremias. E ele compra para que Jeremias tivesse certeza que mesmo Israel sendo cativo e levado a cativeiro, que ele iria sair e que essas terras seria o reinício do povo de Israel. E aqui você encontra Jeremias, capítulo 32, verso 7. E eis que Hanameel, filho de Salum, o tio de Jeremias,
virá a ti dizendo, isso é Deus falando com Jeremias, compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-lo. Por ser Jeremias parente de Hanameel, ele tinha o direito de comprar aquela terra. Então Deus fala com Hanameel para vender essas terras. E vender essas terras, e o primeiro que tinha direito de compra era justamente Jeremias. E Hanameel procura Jeremias, que estava na Babilônia, preso, e nisso ele compra através de valores daqueles que seguiam Jeremias, compra essas terras, dando a dizer que Israel sairia e que eles iriam para uma terra onde ele seria dono por direito. Então você vê o quanto Deus é um Deus de legalidade. Israel não foi para uma terra onde ele não era dono. E toda a terra que Israel passou, ele passou a ser dono a partir da compra legítima dessa terra. E passei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, pela terra que Jeremias comprou, a terra de Anatote. Agora, nós temos o seguinte, quando acompanhamos essa história do povo de Israel, nós vemos que os patriarcas, Davi, Salomão, Jeremias e muitos outros, podemos ver que aos poucos e no devido tempo, em função de várias situações, como foi o caso da morte de Sara, o povo, os patriarcas, Davi, Salomão, enfim, Jeremias, outros profetas, eles compraram as terras em função de oportunidades. Você tem uma ideia, no fim da Primeira Guerra, Israel era dos otomanos, né? Os otomanos que são árabes, uma descendência árabe. E quando a Primeira Guerra acontece, toda aquela região é colocada para ser gerida pelos ingleses. Só que no final da Primeira Guerra, os otomanos tinham terras ali e os judeus começaram a comprar essas terras na mão dos otomanos, porque sendo uma terra administrada, gerida pelos ingleses, os otomanos, que são uma descendência árabe, não queria ficar ali. Então começou a vender essas terras em toda aquela faixa de Gaza, toda aquela faixa que beira o mar Mediterrâneo, foi comprada pelos judeus em função desse evento da Primeira Guerra. Então toda a terra de Israel é de Israel, não apenas porque Deus disse, eu te darei essa terra, assim como a terra dos árabes é dos árabes, e Israel não vai lá e não quer tomar, porque de Abraão também, então ele tem direito, eles não fazem isso. Mas as terras de Israel, os árabes e principalmente os palestinos querem fazer. E essas terras foram compradas de forma legítima por Israel. Isso tudo vem desde a morte de Sara. E você vê o impacto positivo da morte de Sara sobre a vida de Abraão e sobre a vida da sua descendência, da descendência de Isaac e Jacó. Era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Agora vamos ver o contexto das bênçãos de Abraão. Porque quando a gente ouve assim, era e foi Abraão abençoado em tudo, até parece que Abraão ficava sentado e a coisa caía do céu. E não é bem assim. A primeira coisa que aconteceu com Abraão é ele sair de casa. Ele foi tirado de casa. O Senhor mesmo disse, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão poderia ficar lá? Poderia. Mas ele ia incorrer em um grande erro. Porque Abraão, entendendo ali, né, ali naquele local, na Mesopotâmia, próximo ali à Torre de Babel, onde Abraão morava, vivia com seu pai Tera, que ele iria ter problemas com o seu pai, porque o seu pai era idólatra e trabalhava para o então rei da Mesopotâmia. E nisso, de ele criar essas intrigas, eles poderiam ter um problema com o pai muito sério e vinha mais tarde desobedecer uma lei que o Senhor iria dar
ao povo através de Moisés, que era honra teu pai e tua mãe. Então a primeira coisa que Deus faz é: eu vou tirar você daqui para que você não venha pecar contra seu pai e sua mãe. Então ele saiu do seio de sua família. Outra coisa se desfez do passado. Ali onde ele vivia, na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, Abraão tinha sua família, tinha seu status, tinha os seus negócios, tinha o seu empreendimento, tinha tudo ali estabelecido, seus amigos, seus companheiros de tantas lutas, do seu trabalho, e ele teve que se desfazer disso tudo, de toda a sua herança histórica, para poder caminhar nos caminhos do Senhor. E isso não é difícil. Quem teve que sair de casa para ganhar a vida sabe o quanto isso é difícil, né? Principalmente quando vem de uma família ordenada. Sai sem direção. Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus sem direção para onde ir, ou seja, sai da tua terra, Abraão, e sai da tua parentela, da tua família, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar à medida que você for andando. Ele sai sem direção, sem saber para onde iria, apenas seguindo. Ele já sai em idade avançada, ou seja, um senhor de idade avançada, né? Abraão já tinha uns 80 anos por aí, quando ele sai deserto adentro, com uma multidão, com camelos, com cabras, com ovelhas, com seu filho, com seu sobrinho Ló e mais os serviçais de Ló, deserto adentro, sem saber para onde ir, e isso tudo em idade avançada. Eu passei 4 dias no deserto da Judéia, e quando eu saí desse deserto, do deserto da Judéia, vivendo lá, passando os dias lá, eu estava realmente desnutrido e não tinha quase líquido do meu corpo nenhum, estava com a afeição muito desgastada pelo sol e pelo calor. Por mais que eu estivesse em lugares de sombra, mas o calor é muito intenso. Imagine a peregrinação toda de Abraão, em idade muito avançada, no que diz respeito à sua vivência no deserto. Ele passou sede por estar no deserto, tanto é que a principal caminhada de Abraão, a principal jornada dele, estava em buscar água. Por isso que ele compra poços, por isso que ele cava poços, por isso que teve, inclusive, a separação entre ele e Ló, como vimos na paraxá anterior, porque eles já tinham bastante gado, bastante ovelhas, e os pastores de ambos estavam já criando confusão em função da água que tinha. E olha que eles estavam na beira do Jordão, né? E isso mesmo assim havia problema com água, onde já Abraão diz assim: Ló, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E conta a Bíblia que Ló escolheu o crescente fértil do Jordão, onde a planície era toda verde, e mais tarde veio a ser destruída, porque ali existia Sodoma, uma cidade ímpia. Então, nem sempre aquilo que vemos como bom, como belo, como agradável é bom, belo e agradável. Nem toda bênção é bênção, nem toda maldição é maldição. Ló ficou com a terra melhor, mas também com a maldição dessa terra. Foi o local também que ele lhe ofereceu Isaac, né? Na sua jornada de bênção, ele teve que oferecer Isaac, mesmo não sabendo que Deus iria poupar Isaac, e aquilo ali era apenas para provar a Abraão mesmo, porque Deus já sabia que Abraão não iria negar seu filho, Abraão mesmo, que ele tinha fé em Deus, e provar também outra coisa, porque Abraão, como nós falamos na paraxá anterior, ele vem de uma terra de idolatria, e na idolatria era oferecido crianças aos deuses para ter chuva, para ter uma boa colheita. E Deus, com essa questão do sacrifício de Isaac, ou da solicitação de Isaac para ser sacrificado, Deus rompe com esse conceito no coração de Abraão, ou seja, eu sou um Deus de vida, ou da vida. Eu não solicito sacrifício de criança
para me agradar. E ali é quebrado. Abraão, a partir dali, como todo o povo de Israel, como todo o povo judeu, e como nós entendemos que Deus, ele não faz, não pede, não solicita sacrifício de criança, né? Ali é rompido. Então, por quê? Porque Deus preza a vida. Por esse motivo é que a questão do aborto, a questão do abandono de crianças, isso tudo não é bem visto aos olhos de Deus. Isso é abominável aos olhos de Deus, né? O outro ponto também é que Abraão entrou em várias batalhas, como por exemplo a Batalha dos 318, onde Abraão vai e tira Ló do cativeiro que ele estava. Então são várias batalhas que Abraão teve que vivenciar na sua jornada para ser uma pessoa abençoada. Ele perdeu sua esposa nessa caminhada, nesse trajeto, né? Viveu peregrino na terra, sem possuir terra. Abraão só começa a possuir terra quando ele chega em Canaã, quando ele chega em Hebrom. Ali é que ele começa então a possuir terra e comprar. Antes, peregrinando pelas terras, de algumas era bem-vindo, de outras era mal-vindo, de outras para poder ele beber um pouco de água das terras, tinha que entrar em conflito. Então tudo isso foram situações que Abraão passou para mais tarde ele olhar para trás e poder dizer: em tudo foi abençoado. Abraão também publicou o Deus único em meio à idolatria, porque na terra onde ele vivia, em Ur dos Caldeus, era uma terra de idólatra, né? Tanto é que havia a construção da Torre de Babel, onde o rei queria chegar no céu, ou seja, tocar no trono de Deus, a ponto de que, à medida que ia crescendo a torre, ele acreditava que iria tocar no céu. Né? Por quê? Porque ele queria destronar Deus. E toda essa idolatria era a idolatria onde Abraão vivia. E Abraão foi o mensageiro do único Deus. Ali começou a pregação de um único Deus, o monoteísmo, né? Onde tem apenas um único Deus para tudo. No Egito era um Deus para cada coisa, era um Deus para o sol, para a lua, outro para o vento, outro para a chuva, outro para o rio, outro para as colheitas, outro para os animais, e assim também era todas as regiões ali, tanto na África, né, no Egito, onde está o Egito ali no topo da África, no norte da África, quanto nas outras regiões que existia também muita idolatria. E em tudo ele foi fiel. Foi essa fidelidade de Abraão em toda a sua jornada que fez com que Abraão fosse abençoado em todas elas. Então, a bênção vem pela fidelidade e por vencer cada etapa da nossa vida. Por isso eu motivo a cada um de nós sejamos fiéis na nossa jornada, no nosso caminhar, nas nossas dificuldades. Sempre vamos ter dificuldades, todos nós passamos por lutas. E cada luta é uma diferente da outra, e todas elas são lutas sérias, onde está em jogo a nossa fidelidade com Deus. Né? Abraão, para buscar Isaac, ele chama o seu servo Eleazar. Para casar Isaac, ele chama seu servo Eleazar, para colocar a sua mão embaixo da sua coxa, da coxa de Abraão, e jurar que ele não traria mulher que não fosse da sua família, da família de Abraão, ou seja, teria que ser alguém da família de Abraão, né? E que também no casamento a esposa viesse para onde está Abraão e não Isaac ter que ir aonde está a esposa. Então isso é o que foi solicitado ao servo de Abraão, por Abraão, e isso foi o juramento. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. Esse foi um erro de Ismael. Ismael, ao invés de tomar uma mulher do seu povo, ele tomou uma mulher cananeia, no meio
das quais eu habito. Ou seja, Abraão estava dizendo assim, olha, a mulher que vai ser filha de Isaac não importa, o que importa é que ela seja da nossa tribo. Por quê? Porque isso preserva a cultura, a tradição, a história e os valores. E com esse juramento nós temos 3 possíveis, algumas outras mais, mas eu achei importante trazer essas 3 possíveis abordagens, significados. A primeira estava sendo dedicada decidida à descendência de Abraão. Ou seja, Abraão estava mandando seu servo buscar uma mulher para Isaac que iria dar continuidade à sua descendência. Então era algo muito sério, porque Deus disse que Abraão seria o pai de uma grande nação. E Abraão foi realmente o pai de uma grande nação. Não só através de Isaac, mas também através de Ismael. Então, as 2 tribos, as 2 descendências de Ismael pelos árabes e palestinos, de Abraão por Israel, essas 2 grandes nações que formam a descendência, a multidão de descendência de Abraão. Uma é porque estava sendo decidido a descendência de Abraão, então Abraão requereu o juramento por parte do seu servo Eleazar. A outra é uma forma de honrar o seu senhor, no caso Abraão. Ou seja, ele está dizendo, você vai jurar para me honrar. E esse é um episódio interessante, porque quando Abraão encontra Eleazar ele estava em uma situação de risco de vida. E Abraão toma Eleazar, que não é da tribo de Abraão, cuida dele, Sara, e Eleazar promete a Abraão servi-lo em tudo. Então, isso aí é uma forma de Eleazar honrar Abraão. E o terceiro, que significa que ele colocava a mão debaixo da coxa, e essa mão embaixo da coxa, consequentemente, estava próximo da região genital de Abraão. O que diz para os judeus, o que diz para os sábios do judaísmo, estudiosos, que o que estava ali sendo jurado é que ele precisava jurar que a descendência, ou seja, através da sua descendência, da sua herança genética, que os filhos de Abraão e os filhos de Isaac viriam do mesmo grupo, da mesma genealogia, da mesma genética. Então, esse é o motivo da mão ser colocada debaixo da coxa, para que o servo Eleazar não trouxesse ninguém que não fosse da sua descendência, para que a sua descendência fosse a que o Senhor deixou ou pediu para que Abraão cumprisse. Por esse motivo é que estava a mão debaixo da coxa, né? Uma outra coisa também diz respeito a Gênesis capítulo 24, versos 61 e 63, que diz o seguinte: subiram sobre os camelos e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca. Aí já está falando do momento em que Eleazar chega na cidade de Padã Arã, onde mais tarde vai ter um outro encontro, só que agora com Jacó e Labão, para buscar Rebeca, né? Tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac, ele já chegando na região, no local onde estava Abraão, Isaac vinha de onde vem, do poço de Beer Lahai Roi. Esse também foi um poço comprado por Abraão, né? Porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo, que também era o campo onde estava esse poço, onde Abraão vivia, onde Isaac vivia, também comprado por Abraão, à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Bem, Beer Lahai, ele significa o poço daquele que vive e vê. Esse poço, nós vimos e tratamos dele na paraxá anterior, que é um poço onde o Senhor faz ele acontecer para que Ismael não morresse de sede enquanto sua mãe estava
fugindo da presença de Abraão e de Sara, né? Então ele abre aquele poço e manda que o menino beba daquela água para que o menino não viesse a morrer. Por quê? Porque o menino estava com sede e poderia morrer ali, dado a questão do calor do sol. E ele bebe daquela água. E pelo menino estar com sede, o menino chora e Deus ouve esse choro porque ele vê o menino chorando. Por isso que o nome do poço é o poço daquele que vive e me vê. Provavelmente é o mesmo poço que Agar viu o anjo do Senhor quando estava fugindo de Sara. Esse é o poço que nós vimos na paraxá anterior. É o poço daquele que vive e vê. E o que me diz que Deus não estava somente onde Abraão estava e onde Sara estava. Deus está em todo o universo, porque Ele é onipresente. Então, até ali onde Agar achava que ela estava sozinha, que Ismael achava que estava sozinho, que eles iam morrer, Deus estava vendo. E como Deus havia prometido a Abraão que ele cuidaria de Ismael, Deus então faz o anjo aparecer água em um poço, e eles bebem e vivem e voltam para o seio de Abraão, né? Rebeca também, quando Isaac viu Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac. E desceu do camelo e disse aos servos, disse Eleazar: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo diz: esse é o meu senhor, ou seja, Isaac. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Olha que singeleza do ato de Rebeca. Hoje, para uma mulher se apresentar a um homem, quanto menos roupa ela tiver, melhor. Então, são roupas cada vez mais sensuais, e isso tudo para atrair a atenção do homem. E o que atraiu a atenção de Isaac aí foi ao contrário. Rebeca, o que ela fez foi se cobrir para que ela pudesse se apresentar mais discreta. Então nós temos aí esses 3 pontos. Rebeca se cobriu para honrar Isaac, né? Ela se cobriu para demonstrar respeito e recato, respeito por ela, a Isaac, né? E recato quanto ao comportamento dela. E no episódio do poço, ao dar água aos camelos, a Eleazar e seus moços, porque quando Eleazar chega lá e que pede água, ela não somente dá água a Eleazar, mas dá água também aos camelos e aos moços que foram com Eleazar atrás de Rebeca. E essa aptidão, essa iniciativa de Rebeca em fazer dessa forma, fez com que Eleazar visse a própria Sara na conduta de Rebeca, porque assim Sara era para Abraão, então logo Rebeca seria a esposa correta para Isaac. Por isso que ele a levou, e por isso que Rebeca teve essa conduta não só de dar água aos camelos, vejam, uma mulher, dar água aos camelos, a Eleazar e a todos que estavam com ele, a sua comitiva, né, tirando água de jarras do balde, mas também por ser recatada e se cobrir. Essas foram as características de Sara, ou seja, a característica de mulher virtuosa. Também vimos que Abraão tomou outra mulher e seu nome era Quetura. Com a morte de Sara, Abraão ele está livre para casar-se de novo. E aí aconteceu o seguinte, que Abraão começou a ficar preocupado com sua descendência. Daí então é que ele manda seu servo ir buscar uma esposa para Isaac. Com essa preocupação de Abraão em buscar uma esposa para Isaac, Isaac percebe que Abraão está mais preocupado com a vida dele, de Isaac e de sua descendência, do que com sua própria vida. Os sábios dizem que nesse momento em que Eleazar foi buscar em Padã Arã a esposa, a Rebeca, para Isaac, Isaac sai ao encontro de Agar.
e volta com Agar para que Agar se case com Abraão. Agora aqui fala o nome Quetura. Por que o nome de Sara, de Agar, foi mudado para Quetura? O nome de Agar foi mudado para Quetura, porque quando Agar retorna, né, para o Egito, retorna para o lugar onde hoje é ali o Egito, a Arábia, onde Abraão também foi, ela começa a vivenciar de novo a idolatria que ela viveu antes de sair do Egito, com Abraão e Sara. Quando ela sai com Abraão e Sara, ela internaliza os costumes e os conceitos e valores de Abraão e Sara. Quando ela volta, ela então se desfaz desses costumes e conceitos e volta a viver a idolatria. E o Senhor então faz essa mudança de nome, assim como fez a mudança de nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, ele mudou o nome de Agar para Quetura. Por quê? Porque nessa jornada de volta, Agar ela fez uma techuvá, que é uma, em linguagem simples, uma conversão, mas na verdade é um retorno aos valores e princípios da Torá, um retorno aos valores e princípios que Abraão defendia e vivia. E nesse retorno a esse princípio, nessa techuvá, que é essa mudança de conceito, de comportamento e de mentalidade, ela também teve seu nome mudado. Por isso que aparece o nome Quetura e não o nome de Agar. Ela deixa de ser Agar, a fugitiva, que ela fugiu da tenda de Abraão, e Agar, a estrangeira, porque quando ela saiu do Egito e vai morar com Abraão, ela se torna estrangeira na terra onde Abraão mudou. Ela deixa de ser e passa a ser Quetura, que quer dizer incenso, ou seja, um doce aroma, um doce perfume. Com a morte de Abraão, Isaac e Ismael se juntam para sepultar Abraão. E vemos isso em Gênesis capítulo 25, que diz o seguinte: esses, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente a Manre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et, ou na presença dos filhos de Et. Ali estava sepultado Sara, ou estão sepultados, Sara e Abraão, sua mulher. Veja que em vários versículos dessa paraxá é enfatizado que Abraão comprou essas terras de Hebrom para ele e sua família. Por esse motivo é que lá também está sepultado Isaac, está sepultado também Jacó com as suas digníssimas esposas. Isso é um ponto interessante. Esses, pois, são os dias dos filhos da vida de Abraão. 175. Então você tem 175. 100 é a plenitude do 10. 10 tem a ver com os 10 mandamentos. Então Abraão ele teve a plenitude dos 10 mandamentos, do cumprimento de toda a lei. O 70, a plenitude, significa a plenitude dos 7. 7, perfeição, ou 7, o ciclo completo, ou seja, uma semana completa, um mês completo. Esse 7 diz respeito a um ciclo completo, ou seja, a vida de Abraão, ele completou o seu ciclo e a sua jornada aqui na terra, cumprindo os mandamentos e uma vida perfeita diante do Senhor. E o 5 diz respeito às provas. Toda vez que você vê 5 na Bíblia, está provavelmente se referenciando às provas que Abraão passou. E em todas elas, em todas as provas que Abraão passou, ele terminou seu ciclo de vida obedecendo os mandamentos do Senhor. Bem, nós vamos ver agora a questão da Haftará, de Raiei, de Sara, ou seja, a vida de Sara, e essa Haftará, que é a conclusão
você encontra em 1 Reis, capítulo 1, verso de 1 a 31, aí você tem que ler e fazer essa analogia, e a Maftir, que também lida no sábado, que está em Gênesis, capítulo 25, 16 a 25, 18, que é a conclusão da Paraxá. Então, a conclusão da Paraxá está em Gênesis, capítulo 25, do verso 16 até o verso 18. E na próxima semana, nós temos a Paraxá que está aí colocada, para que vocês possam ler dia a dia, toda ela e estudando, ou então lê-la no sábado, durante o dia, que é o dia que nós separamos para descansar e buscar o Senhor e ler e estudar a Paraxá. Shalom, Shavua Tov, fique com Deus. Deus nos dê uma semana de paz e de bênção, que Ele nos sustente em todas as coisas. Deus nos abençoe.